Olá, boa noite. Eu sou a Solane Carvalho, presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo a doutora Ana Júlia Bicalho, reumatologista. Vamos falar sobre vacina para a Covid-19 e doenças autoimunes. Vamos aguardar aqui. Muito bem-vindo, doutor Neuro, muito obrigada pela presença. Estamos aguardando a doutora Ana Júlia. Vamos ver aqui, vou convidá-la, vamos ver se ela já está aqui. Ainda não. Tema super importante, bastante debatido hoje, vacina para Covid-19 e doenças autoimunes. Tem gerado bastante questionamento na população em geral, em especial, mais fortemente, nas pessoas com doenças autoimunes. Karine, Isione, Cláudio, todos muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos aguardando aqui a doutora Ana Júlia Reumato. Vamos ver se ela já está aqui. Ainda não. Oi, querida Karine. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Façam perguntas, tragam suas dúvidas. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Se alguém puder me dar um retorno, por favor. Eu estou com um fone aqui de ouvido. Queria saber se vocês conseguem me ouvir bem. Me ouvem bem? Oi, Isione! Muito bem, muito bem-vinda, querida. Vocês me ouvem bem? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Bem? Ótimo. Obrigada, gente. Vamos ver se a doutora Ana Júlia, será que ela está com algum problema para entrar? Ela falou comigo ainda há pouco, ela já estava ali. Então, gente, esse tema realmente tem gerado muitos questionamentos, o que é natural, né? Nós estamos diante de uma pandemia com o uso da vacina para o Covid-19 em caráter emergencial, né? Um uso emergencial. Isso tem trazido muitos questionamentos. Quando nós falamos em doenças autoimunes, eu acho que essa preocupação ela aumenta. Nós estamos falando de pessoas que quase sempre convivem com uma doença crônica, progressiva, uma doença que demanda um tratamento contínuo. Então é natural que essas pessoas tenham a preocupação em relação aos efeitos dessa vacina sobre o sistema imunológico. Nós falamos de pessoas, quando falamos em doenças autoimunes, falamos de pessoas com o sistema imunológico desorientado, né, digamos assim. Isso ocorre também, obviamente, com a policondrite recidivante. Para quem não sabe, a policondrite recidivante é uma doença possivelmente autoimune, rara, que causa uma inflamação sistêmica de cartilagens, atuando também no tecido conjuntivo. Então, são pacientes que estão lidando diariamente com o desafio de lidar com uma doença inflamatória e autoimune, e que agora, diante dessa questão da vacina para o Covid-19, tem realmente se preocupado, né, com os possíveis efeitos e a necessidade que se coloca hoje de uso, né, dessa vacina diante da ameaça do vírus, não é? Vamos ver se a doutora já está aqui. Não, será que ela está com problema para entrar? Karine, você faria uma gentileza
Eu não tenho como sair aqui. Você pode fazer contato com a doutora Ana Júlia, por gentileza? Dizer se ela, perguntar se ela está tendo alguma dificuldade para entrar? Pelo Instagram vocês conseguem? Alguém consegue contato com ela? Por favor? Ela ainda não está aqui. Olá. Karine, você me ouviu? Você consegue... Alguém consegue fazer contato, por favor, com a doutora Ana Júlia? Eu não vou conseguir sair daqui agora. Eu sei que ela estava online, ela falou comigo ainda há pouco. Talvez ela esteja com alguma dificuldade para entrar. Aqui, peraí. Obrigada, Karine. Obrigada. Eu não consigo falar com ela daqui. Ok, querida. Obrigada. Ela deve estar com alguma dificuldade para entrar, porque ela falou comigo agora, nesse momento. Formulem suas perguntas, tá, gente? É muito importante. A gente sabe que recentemente a Sociedade Brasileira de Reumatologia emitiu um parecer para profissionais, para os reumatologistas, né? Recomendações, na verdade não parecer, recomendações sobre a vacina para a Covid-19 e pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Dani, eu acho que você está clicando, Daniela está clicando no botão errado. Peraí. Um momentinho, gente. Ela não está conseguindo. Todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa live seja útil para tirar um pouco das nossas dúvidas, das nossas angústias em relação à vacina. E essa vacina mais especificamente voltada para esse segmento, esse público de pessoas com doenças autoimunes. Nós que convivemos com doenças autoimunes já temos o desafio diário de conviver com o nosso sistema imunológico desorientado. Então é natural que a gente se preocupe com uma vacina que pode gerar uma resposta, né? Pode ter de alguma forma uma resposta. Vários fatores. Ela chegou, que bom. Que bom. Doutora Ana Júlia. Olá. Oi, doutora! Boa noite a todos. A Karine me chamou aqui e falou, doutora, vamos para a live. Oi, doutora! Só teve dificuldade para entrar? Teve um pouco de dificuldade? Mas eu também tenho falta de organização. Assim, aí fui pegar meu fone, por isso que eu te mandei a mensagem falando que eu ia atrasar um pouco. Aí o fone descarregou. Certo. Acho que o som tá legal, né, gente? Tá ótimo. Me ouve bem? Sim, tudo tranquilo. Ah, que bom. Então, o Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante, tenho o grande prazer, a honra, a alegria mesmo de estar fazendo uma live com a doutora Ana Júlia. A gente já vem acompanhando o trabalho dela aqui pelo Instagram, trazendo hoje esse tema que é um tema tão importante, que tem trazido tantos questionamentos para as pessoas, que é a vacina para a Covid-19 e pessoas com doenças autoimunes. Eu falava aqui há pouco, doutora, dessas dúvidas que a gente até, e desses questionamentos das pessoas,
face à situação das pessoas com doenças autoimunes, que quase sempre são pessoas que convivem com uma doença crônica, que demandam um tratamento contínuo, que utilizam medicamentos imunossupressores que atuam sobre o sistema imunológico, e por conta disso são pessoas que se preocupam muito com os efeitos, né, desses possíveis efeitos dessa vacina. São vários questionamentos, né, quando a gente fala em doenças autoimunes. Então, não é, doutora? Então, a gente queria falar um pouco sobre essas vacinas, essas que estão aí sendo feitas. A gente sabe que tem a do vírus inativado, né, ou atenuado. Essa vacina baseada em proteínas, em vetores virais, RNA. E o que nós temos no Brasil hoje, que é a Coronavac, e vindo aí a de Oxford, né? Isso, exatamente. Segundo soubemos hoje, né? Fique à vontade, doutora, é um prazer, tá? As pessoas devem estar começando a fazer perguntas e a gente vai aqui conversando. Fique à vontade, por favor. Então, gente, boa noite. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Na verdade, já estava aí, né? É um tema muito importante, é o que mais se fala em todos os meios. E claro que a população reumática né, com doença autoimune, ou imunomediada, melhor dizendo, ela é uma população especial por tudo isso, né, que você mesmo falou. Envolve a questão da imunidade em si, da doença estar em atividade ou não, está em imunossupressão ou não, o que é imunossupressão, o que é imunossupressão alta, média, baixa. Então, são dúvidas já comuns. E mesmo entre profissionais de saúde que não são reumatologistas, há muita dúvida. E mesmo entre os reumatologistas, cá entre nós, há muitas dúvidas, né? Então, assim, natural, né, doutora? Natural, exatamente. Estamos diante é tudo muito novo, né? Não somente o vírus, como também muitas das vacinas que estão surgindo, tem alguma tecnologia nova, né? Por exemplo, o RNA, não é? Exatamente. Então, assim, nós temos um grupo muito heterogêneo de pacientes, porque na reumatologia a gente tem as vasculites, mas a vasculite não é uma doença, não é tipo hipertensão arterial, uma doença. Vasculites são várias, né? E elas são muito diferentes entre elas. Nós temos o lúpus, que também são vários. Tem o lúpus que só vai ter sintoma articular, tem o lúpus que vai ter sintoma renal, sintoma no sistema nervoso central. E temos várias medicações na reumatologia, muitas medicações novas também, que temos poucos estudos, né? Assim, comparando com o antihipertensivo que eu falo, né? Lógico que nós temos estudos, por exemplo, comparando com medicações mais comuns, assim, né? Como se diz. E ainda nesse meio dessa confusão, nós temos vacinas novas, né? Então, assim, como você mesmo falou, plataformas novas. Nós temos uma vacina aí com uma plataforma bastante conhecida nossa, muito antiga, que nós já usamos há décadas, que é a de vírus inativado. Né? Que no caso é a Coronavac, né? Que é essa em associação com o Butantan, que é a que nós estamos recebendo atualmente, né? Que é a que está sendo aí distribuída no Brasil, agora nessa fase dos profissionais de saúde, né? Então, assim, nós temos essa plataforma, e as outras são todas muito novas, né? A segunda vacina aprovada em caráter emergencial pela Anvisa é a de Oxford, né? Essa em parceria com a Fiocruz aqui no Brasil, que nós estamos aí aguardando, né, a chegada. Verdade. Então, ela já é uma plataforma diferente. O que é isso? Ela é uma vacina de vetor viral não replicante. Replicante. Então, assim, simplificando, o que é isso, né? No laboratório, eles conseguiram modificar o adenovírus, que é um vírus que causa resfriado no chimpanzé. Conseguiram colocar uma partezinha que sintetiza uma proteína do Covid, Spike, né? A proteína Spike, que é a que faz, que consegue entrar na célula, né, quando ela infecta. Então, você coloca isso nesse outro vírus, né, que é o vírus do resfriado, e ele é modificado. Você coloca o material genético que produz essa proteína, melhor dizendo, e esse vírus ele é modificado para não replicar. Então, assim, no primeiro momento, lá em maio, junho, quando eu ouvi falar dessa vacina, na minha cabeça, eu ficava assim, mas esse adenovírus, que é o vírus do chimpanzé, ele é atenuado? Como é que é isso?
Não, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não pode comparar essa vacina com uma de vírus atenuado. Não tem nada a ver, porque não é, Sim, não é o coronavírus atenuado, é o adenovírus modificado para não replicar. Então ele, ou seja, ele é seguro, né? Então, assim, isso é uma dúvida que eu não replicante, muito. Né, doutora? Exatamente, não replicante. Não replicante, ou seja, ele não tem capacidade mesmo em pessoas com doenças autoimunes, porque ele não replica mesmo. Então, assim, é um primeiro conceito que traz dúvida, né? Até pra gente, no primeiro momento que eu ouvi falar dessa vacina, mas hoje a gente já está bem seguro, né, dessa questão dela. Ela, assim, as pessoas até comparam essa vacina com o cavalo de Troia, porque, na verdade, o cavalo de Troia seria o adenovírus e lá dentro lá tem um materialzinho lá que, né, que vem, né, que origina do Covid, que vai estimular nosso sistema imune a fazer a proteção, né? Sim. Então, e é o que temos, né, doutora? É o que temos no Brasil. Exatamente. É o que temos. É o Coronavac e o Oxford, que ainda está chegando, mas exatamente. É o que possivelmente teremos, porque a do RNA e essa de vetor viral ainda está um pouco distante para nós aqui, sim, né? Exatamente. A de RNA vírus, que tem sido uma vacina bastante interessante, né, assim, de termos de eficácia, bastante legal, que é a da Pfizer. Ela utiliza o material RNA mensageiro para estimular nosso sistema imune, também não tem risco de causar doença, né, de entrar no nosso DNA, nada disso que as pessoas às vezes falam, né? Não tem o jacaré, né, doutora? Não tem o jacaré. Não tem jacaré. Jacaré. Exatamente. Foi a primeira vacina que a gente começou a ter dados de eficácia muito bons, que nós ficamos muito felizes, né, maior que 90% e tudo. Porém, desde o princípio, nós aqui no Brasil, né, a gente estava assim, gente, mas como é que é essa vacina, né? Que ela tem, por quê? Ela tem que ser armazenada num refrigerador de menos 70 graus, gente. Então, imagina o Brasil deste tamanho. Então, assim, ia ter que ter refrigerador desses. Uma logística que é incrível, né, doutor? Aviões com refrigerador, aviões frigoríficos, né, transportadoras frigoríficas. Então, assim, uma coisa muito interessante que até a doutora Geucimara falou na live da Sociedade Brasileira de Hematologia, né? Ela é da presidente da Comissão de Imunização. A gente tem a vacina e a gente tem a vacinação. A gente tem que pensar na vacinação também, gente. Então, assim, não adianta nada a vacina ser maravilhosa se ela não vai... Dificilmente vai conseguir ser distribuída no nosso país. Então... Verdade. Já tem elogio aqui para a senhora, hein, doutora? Carla... dizendo, Ana Júlia é a melhor reumato do planeta. Obrigada, Carla. E já temos pergunta também, doutora. Olha, não sei se já foi falado, pois cheguei agora, estou na fase ativa do lúpus. Descobri em novembro. Posso tomar a vacina? É a Gisele Barros. Sim. A gente vai respondendo, Nós né? Vamos responder. Essa pergunta tem sido comum. A gente vai abordar assim, viu, Gisele? Vamos abordar, né? Sim. Aos pouquinhos. Só fechando um pouquinho aí sobre a da Pfizer, então o problema todo era esse, assim. Então ia ser tudo muito caro, muito difícil. Então eu acho difícil ela chegar aqui. Mas não é pra gente ficar triste nem nada. Temos vacinas ótimas, né? Temos duas, né, doutora? Temos duas vacinas ótimas, né? Então, infelizmente, a questão dos insumos, né? Nosso insumos, nosso governo está aí comeu mosca todo esse tempo, toda essa guerra diplomática, né? Infelizmente, nós ficamos aí meio para trás. A gente tem que lembrar que a gente tem muito poucas doses ainda, né? Nós precisamos de muito mais. Assim, é verdade, então, para produzir, né? Para produzir e ter autonomia, porque por enquanto estamos ainda muito dependentes, né, doutor? Exatamente, ainda estamos muito independentes e é muita gente, né? Então, é verdade. E assim, o que eu acho interessante também, gente, vai ficar salva assim, viu, Gisele, a live? Tá. O que eu ia dizendo? Sim, continuando. Então, falando das nossas duas vacinas, então, vamos falar da Coronavac primeiro, que é a que está sendo distribuída, né? O que os dados significam, né? Assim, que acho que é uma dúvida geral das pessoas aí. Lembrando que elas ainda não têm um estudo publicado, é tudo em questão, assim, como é que eu digo? É análise dos dados
em situação emergencial. Então, assim, não tem um artigo publicado, que chegaram a me perguntar isso também, né? Mas, assim, os dados que nós temos já são bastante animadores, além de pensar que é uma plataforma de vacina que já existe há muito tempo, né? Bem conhecida, né? Bem conhecida. Ela tem uma eficácia geral de 50%. O que é isso? De mais ou menos 50%, né? O que é essa eficácia geral de 50%? É se a pessoa está vacinada, dela pegar a doença, né? Pegar o vírus. Isso, no primeiro momento, para quem não entende muito de estatística, pode ser pouco. Mas, gente, a gente tem que lembrar que nós temos vacinas que existem há muitos anos, que estão salvando milhares de vidas todos os anos, centenas de milhares, que têm essa eficácia. A vacina da gripe, ela é mais ou menos isso também, é mais ou menos 59, varia mais para próximo de 50 e mais para próximo de 60 a cada ano, porque as cepas vão mudando, né, da influenza. A gente tem a da coqueluche, que também é por volta de 50%, que salvou muitas... A gente nem vê mais falar de coqueluche no país. Então, assim, eu acho que... verdade. Eu nunca vi na faculdade de medicina. Meus professores já viram, por exemplo. Eu nunca vi um caso de coqueluche. Então, assim, isso é muita coisa. Beleza, então 50% é um dado fantástico. E aí, 78% de eficácia de desenvolver as formas graves. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Porque, na verdade, o que é o problema do Covid? É as formas graves. Que é a forma grave, lógico. Né? Porque se a gente, com certeza, pensar na doença como um todo, ela tem uma chance de ter formas leves de até 85%. É muita coisa, né? Verdade. Então, assim, bastante coisa. Tanto que aqui deve ser... salva a vida, né, doutor? Exatamente. Isso salva. Salva vidas. Então, assim, acho que aqui na live talvez tenha tido alguém que teve Covid e não teve sintomas muito graves, ficar em casa mesmo, isolado. Então, tivemos no grupo de policondrite. No grupo de policondrite temos pessoas que tiveram Covid e, felizmente, não desenvolveram forma grave. Pois é, então, assim, é uma coisa que a gente vê. Então, assim, o problema dela é que é uma doença muito transmissível, né? De fácil transmissibilidade, assim, você basta ter uma aglomeração em uma pessoa, então, e não tiver os cuidados, né, de distanciamento, de máscara e tudo, que você já consegue transmitir para muitas pessoas. Então, assim, a questão dela, transmissibilidade. E se a gente pegar isso em escala, né, se a gente pegar a população mundial e multiplicar por 15% de formas graves, isso é muita coisa, né? Então, bastante. Isso que está lotando os hospitais, que está... né, tipo, tá esse caos. Então, o que a gente quer evitar é isso, assim, as formas graves e a superlotação de hospitais, inclusive as coisas indiretas que isso significa. Porque se um hospital está lotado por Covid, quer dizer que tem gente passando mal por infarto que não está conseguindo ir para o hospital. Lógico. Então, é toda uma coisa Agora, muito doutora, complexa, a senhora destacou um aspecto... Verdade. A senhora destacou um aspecto importante da Coronavac. Não é nada novo, é uma tecnologia que a gente já usa, né? Uma plataforma que a gente já conhece, porque uma questão que as pessoas têm trazido muito em relação às vacinas, que eu acredito que seja um grande temor, é o fato delas terem sido feitas em tempo recorde. A gente precisa entender que quando a gente fala em Coronavac, por exemplo, já existia uma plataforma que está sendo utilizada, não é? Que era para o influenza, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, essa questão é interessante. Muita gente perguntando assim, nossa, mas não foi tudo muito rápido, não está atropelando aí as etapas? Na verdade, assim, nós temos hoje um mundo diferente do que quando precisou fundar a vacina da influenza lá na pandemia de 1918, por exemplo. Tecnologicamente falando, a gente tem capacidade de ser mais rápido mesmo, né? Então, verdade. E outra coisa é que a gente tem uma base, a gente não está... por exemplo, né, falando da Coronavac, é a vacina de vírus inativado. A gente já conhece essa tecnologia, né? Então, assim, é um tipo antigo. Nós já temos muitas vacinas no nosso calendário habitual que é dessa plataforma. Então, não foi muito inventar a roda, assim, nada, sabe? Então, é claro que é incrível essa conquista para a ciência, né? Não é isso que eu estou falando, mas assim... É um ganho, né? Inestimável esse exatamente, ganho. Exatamente, mas a gente tinha uma plataforma, assim. E as coisas têm sido feitas num estado mais acelerado, tanto pelo que a gente consegue, por causa que nós temos tecnologia boa para isso, que a gente não tinha, 30 anos atrás a gente não tinha. Então, isso é muito bom. Temos que continuar investindo na ciência, né? Falando nisso. Com certeza.
E as coisas, gente, elas têm sido feitas com cautela também. Assim, existem dados de segurança, de eficácia. Nada está sendo assim, eu não tenho certeza que vai funcionar, não, mas vamos vacinar aí. Não está sendo nada desse tipo. Está sendo tudo com muita cautela, muito cuidado. Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos, tirar isso da cabeça. Tá certo? Ai, que bom, doutora. E em relação, por exemplo, às pessoas com doenças autoimunes, uma preocupação que eu percebo nas pessoas é assim, eu vou tomar a vacina e eu tenho que parar com o meu medicamento? Aquela pergunta, né? Existem pessoas com imunossupressores, imunobiológicos, pessoas... E aí a gente sabe que vários fatores entram nesse diálogo que o paciente precisa ter com o seu médico, caso a caso, individualizado, né, considerando os vários aspectos, né, doutora? O grau de atividade da doença, o medicamento que ele está tomando, se ele está em remissão ou não, como ele está respondendo, vale a pena retirar, pausar o medicamento ou não, enfim, todos esses fatores precisam ser considerados, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Então, essa pergunta é muito boa, assim, eu também tenho recebido. E, na verdade, é uma dúvida, assim, é uma discussão nossa na reumatologia também, entre os reumatologistas, né? O documento oficial da Sociedade Brasileira de Reumatologia saiu há pouco tempo, né? Acho que não tem nenhuma semana. A sociedade também, os documentos da Sociedade Americana de Reumatologia é de 21 de dezembro, se não me engano. Isso. Sim. E a Sociedade Europeia também é de dezembro. Eles prometeram um segundo agora na segunda metade de janeiro, mas até então não saiu ainda, pelo que eu olhei. Eu estou acompanhando. Eles falaram assim, na segunda quinzena de janeiro teremos um novo documento, mas nenhuma das duas sociedades eu não vi. Então, assim, o que rolou de discussão foi realmente essa questão da medicação é interessante. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, gente, é que, como eu falei lá no início, as doenças reumáticas autoimunes, né, as imunomediadas, elas são muito heterogêneas entre si, tanto de característica da doença quanto de medicação, tudo vai ser discutido com o seu médico, tá, gente? Essa live aqui, ela tem um intuito de tirar dúvidas, mas não é para gerar condutas, né? Então, assim, não faça nada da sua cabeça, tudo vai ser discutido com a sua reumatologista. Então, isso eu queria deixar bem claro, até porque tem muita coisa que precisa avaliar e quem te conhece que tem que avaliar esses pontos. Da questão das medicações, a gente tem medicações diferentes na reumatologia, né? Vamos falar aí da mais comum de todas, que é o corticoide, né? Que é a prednisona aí, que, nossa, todas as doenças quase usa, né? Então, é verdade. A questão é o seguinte, os estudos da população reumática, com doença autoimune, que evoluiu com maior gravidade quando teve Covid, foi observado, né, são estudos observacionais, que a população que usava uma prednisona com dose maior que 10 miligramas por dia evoluiu tinha uma maior probabilidade de evoluir com mais gravidade. Assim. Resumindo. Beleza. Então, assim, mas a questão da prednisona e a vacina, a gente não está olhando nem a gravidade, é questão de a vacina vai funcionar ou não, assim. Por quê? A gente sabe que com dose de 20 miligramas, maior ou igual a 20 miligramas, a resposta da pessoa a uma vacina, a resposta imunogênica, ou seja, a vacina pegar, né, naquela pessoa, ela é muito reduzida. A gente sabe, por exemplo, na questão do influenza, que é a vacina da gripe que é muito parecida, aí, que os pacientes usando mais de 20 miligramas, ou maior ou igual a 20 miligramas, a resposta é bastante reduzida. Então, seria interessante o reumatologista conseguir reduzir a dose até menor que 10 para ter uma resposta melhor à vacina, entendeu? Independente do tempo que ela esteja tomando, doutora? Independente do tempo, do tempo que esteja tomando? Independente seria bom, assim, 2 semanas antes da vacina, para dar um tempinho, né? Mas, assim, independente do tempo prévio. Só que isso vai de casa a casa. É claro que se tiver um lúpus com nefrite em atividade, um policondrite com alveolite, alguma coisa grave, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas, se tiver usando uma dose maior de prednisona, não quer dizer que você tem risco em vacinar. O risco aí é a vacina não funcionar tão bem assim.
entendeu? Mas não de entendi. evento adverso, assim, de, não, que quem está usando prednisona nessa dose usa vacina vai passar mal. Não, não é isso. A questão é que talvez a vacina não seja tão eficaz assim, entendeu? Nós temos agora recente uma pessoa do nosso grupo que o médico não a aconselhou a usar, porque ela vai entrar com uma medicação, precisa entrar com uma medicação, enfim, quando a doença também está mais em atividade, essa avaliação que é muito caso a caso, né, doutora? Que precisa ser feita, às vezes o paciente está com a doença em atividade, numa atividade perigosa, né? Atacando, inflamando uma área perigosa, como por exemplo traqueia, enfim, então essas áreas, e isso tudo tem que ser avaliado, né, com muito cuidado. E eu acho importante também que a pessoa que esteja nessa situação de não poder ser vacinada, que ela também se tranquilize, porque não há muito o que fazer diante desse cenário, né, doutora? Porque a gente tem essa perspectiva de imunidade de rebanho, se a pessoa não puder se vacinar, né, e ela estiver numa condição em que porque há pessoas que querem se vacinar e não podem se vacinar, e é preciso que ela entenda que o que foi colocado aí em jogo é o seu estado de saúde e os riscos e benefícios, não é isso? Exatamente. Você falou várias coisas importantes aí que eu fiquei com vontade de puxar uns ganchos interessantes. A primeira questão que você falou de doença em atividade. No caso, por exemplo, da policondrite, que às vezes tem doença pulmonar grave, tem inflamação na traqueia grave. Se a doença, nesse caso, a gente tem que tratar a doença mesmo, né? Claro. Olha, ela está falando aqui, ó. Exatamente, Sol. Em mim não foi recomendado. Vou começar outra medicação e não posso me vacinar por agora. Deixa eu aproveitar e pedir para as pessoas, doutora, rapidamente. Gente, eu soube que o Instagram avalia os coraçõezinhos que as pessoas clicam aqui dizendo que estão gostando. Que o Instagram vê isso e avalia como positivo. Se vocês estiverem gostando, toque um coraçãozinho aí, gente. Exatamente. Obrigada. A bolinha fica na frente. Encaminhe Fica para os amigos também, encaminhe para os amigos. Vamos fazer a nossa propaganda aqui, hora essa. Vamos fazendo, né, doutora? Olha aí, os coraçõezinhos já estão aparecendo. Obrigada, doutora. Vamos lá, então. Aí é o seguinte, a doença, vamos pensar, né, a policondrite, tem muita gente que tem aí também granulomatose com polangite e policondrite em atividade, gente. Sim. E pegar uma doença, pegar um Covid em atividade é muito grave, né? Assim, pode evoluir com maior gravidade. Então, você tem que tratar a doença, né? No caso, a vasculite, né? A policondrite e tudo. Então, você pegar uma doença, pegar uma doença viral em atividade vai ser mais grave do que se você estiver usando imunossupressor, porque tá tudo ali, é como se o sistema imune estivesse meio louco, né? Assim, tá tudo muito ativado. Então, já é desorientado, né, doutora? Nosso sistema de quem tem doença autoimune já é desorientado. Né? Exatamente. Então não é para parar o tratamento aí com medo, nada disso. E a gente vai dar prioridade para o tratamento. Realmente tem casos, não tem jeito, né? Esse é um primeiro ponto. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. As questões, né, que eu comecei a falar dos pacientes dentro da reumatologia que tem o potencial de evoluir com maior gravidade caso pegue a Covid. Então, um das que a gente discutiu foi quem está usando prednisona maior que 10 miligramas, e outros são essas doenças que têm o potencial de afetar o pulmão, que são mais graves, mais sistêmicas, que são as vasculites em geral, assim, as vasculites que acometem o pulmão, a granulomatose com poliangerite, granulomatose... Policondrite, doutora. Policondrite também. O lúpus, árvore brônquica, a esclerose sistêmica com acometimento pulmonar. Acho que eu falei as doenças mais graves, são essas. Então, essas doenças a gente também colocaria num grupo que pode evoluir com maior gravidade, ou seja, para a gente seria prioritário para vacinar. Então, aí a gente eu já vou encaixar aí um outro conceito que eu recebo muito. Eu tenho uma doença reumática X, eu sou sou prioridade para vacinar? Então, no primeiro documento da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que está condizente, né, é a mesma coisa, a mesma conversa da Sociedade Europeia, é o seguinte, aquele paciente que é jovem, está em remissão, atividade baixa, que não tem esse grupo de doenças, ou seja, seria artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que geralmente não tem acometimento pulmonar, né, assim, tem casos de vias aéreas, né, doutora? Exatamente, tem casos de artrite reumatoide que pode ter, mas eu falando, o mais comum é não ter, né?
Então, assim, Sim. a sociedade não recomenda que esses pacientes fiquem no grupo prioritário somente por ter a doença, sabe? Então, eu estou Sim. vendo aqui que tem algumas pessoas com lúpus nesse grupo. Então, eu seria aquele lúpus com atividade, que está aí na live, né? Seria aquele lúpus com atividade articular, cutânea, que está usando a hidroxicloroquina. Eu não teria prioridade só pelo lúpus, entende? Aí, e já, o que a sociedade brasileira, europeia, né, recomendaram com um grupo de Sim. maior risco, ou seja, teriam prioridade para vacinar. Aqueles pacientes que estão em alto grau de imunossupressão, que têm essas doenças que com acometimento de vias aéreas Sim. ou de pulmão, que estão usando ciclofosfamida, pulsando com metilprednisolona, que cai naquela da prednisona maior que 10 miligramas por dia. Sim. Beleza. Então, aí a gente cai num paradoxo um pouquinho, né, que os pacientes ficam confusos. Os pacientes que podem evoluir com mais gravidade são justamente aqueles que têm muita dúvida de vacinar, porque geralmente a gente não vacina um paciente com alto grau de imunossupressão, né? Assim, até pela questão Sim. da vacina não pegar, né? Então, essa é uma dúvida boa. Então, isso... Só que a questão a gente estaria, se tiver jeito de diminuir a imunossupressão para vacinar, ok. Mas se não tiver jeito, como a gente prioriza controlar a doença, né? É claro, Sim. e a Sociedade Brasileira e a Europeia não recomenda suspender imunossupressor para vacinar, não recomenda isso pelo risco de reativação da doença. Ela recomenda vacinar mesmo assim, mesmo que a resposta seja menos eficaz que as outras pessoas, entendeu? Pela questão pela questão da pandemia e tudo. O primeiro, agora vamos para o Ministério da Saúde, né? O primeiro documento do Ministério da Saúde, de grupos prioritários, eles não incluíram os pacientes reumáticos. Inclusive, o meu primeiro post, eu até coloquei isso lá. É o meu primeiro post, tem uns dias aí. Só que agora tem um documento dia 18, né? 3 dias atrás, do Ministério da Saúde, incluindo. Eles colocam lá pacientes imunossuprimidos. Imunossuprimidos, exatamente. Como grupo prioritário. Então, eu até coloquei isso nos stories ontem, e, nossa, isso gerou muita dúvida. Gente, a gente também tem dúvida, tá? Porque aí, a pergunta que caiu lá, que eu recebi várias, eu estou usando etanercept, eu sou imunossuprimido? Estou sem resumável. Eu estou usando... Então, assim, não temos, pela Ministério da Saúde, o que ele está considerando isso, entende? Mas tem uma parte desse documento do dia 18 que está idêntico ao da Sociedade Brasileira, eles apenas copiaram e colaram. Então, eu imagino que vai ser muito, assim, conversável mesmo, de relatório do seu reumatologista. Caso a caso. Caso a caso, entende? Mas não está lá assim, o paciente que tem policondrite está usando X, ele é prioritário. O paciente que tem lúpus está usando Y, ele é prioritário. Não fala, eles colocam um meio geralzão, assim, imunossuprimido. Eu vi. Então, existe uma recomendação justamente para que esses pacientes avaliem caso a caso com o médico, compartilhado, né, com o médico, numa decisão compartilhada, porque realmente são fatores que realmente... Quando se fala em doença autoimune, vários fatores estão envolvidos, né, doutora? Exatamente. Geralmente de doenças crônicas, progressivas, né? Ou algumas como a policondrite, a granulomatose e tal, elas podem afetar vias aéreas que são vitais, então tem um potencial grave, né? Então isso tudo tem que ser considerado, justamente como a senhora falou, na hora o medicamento retira, diminui, pausa, tem que se considerar muito se esse paciente não está em remissão, né? Exatamente, por isso que não se recomenda nem na Sociedade Europeia, nem a brasileira, suspender medicação por causa de vacina, por causa do risco de recidiva, que a gente sabe que, dependendo do caso, pode ser muito grave, né? Então... Muito grave. Então, assim, isso vai ser uma decisão de quem te conhece muito, de uma discussão, né? Então, assim, são dúvidas que nós temos, foram as mesmas dúvidas que tiveram, né, que eu falei com vocês das outras lives, são as dúvidas que nós temos como reumatologistas, né? Então... porque as pessoas avaliam geralmente assim, olha, primeiro, é uma questão que surge muito, primeiro, essa questão, as vacinas foram feitas rápidas demais. Então eu tenho medo porque vou virar jacaré. Exatamente. Vou virar jacaré. E a outra questão que as pessoas pensam são essas implicações sobre o seu sistema imunológico também, né? A gente sabe que nós temos um sistema imunológico que ataca nosso próprio corpo. Então,
Qual é o efeito, por exemplo, de uma vacina desse nível para a gente, né? É como a senhora falou, por exemplo, nós já tomamos a influenza anualmente, né? Exatamente. Já tomamos, ela tem a mesma plataforma da Coronavac, né? Exatamente. Não então, é nova. assim, então nós já discutimos aí no início da live esses pontos, gente. Então não fiquem com esses receios, já falando. Aí a live vai ficar salva, quem perder essa parte, volta lá. É verdade. E lembrando também, outro grupo importante são aqueles pacientes que talvez estejam em remissão, já sem imunossupressor, e então não se encaixariam num grupo prioritário pela doença reumática, mas tem outras doenças, tem diabetes, são profissionais da saúde, são idosos. Aí, nesse caso, eles podem e devem vacinar, tá? Então, por exemplo, eu tenho policondrite, mas eu tô, sei lá, há muito tempo inativa, eu tô ótima, mas eu tenho diabetes. Eu posso vacinar ou a policondrite me proíbe? Não, você pode e deve vacinar pelo grupo de risco, tá certo? Então, é outra dúvida Nós temos uma pessoa com policondrite do nosso grupo, ela não está no WhatsApp, mas ela está sempre em contato comigo, ela é enfermeira do HC. E ela está em remissão. Ela postou lá uma foto toda feliz tomando a vacina. Que legal! Que bacana, né? A gente fica exatamente. muito feliz com isso, né, doutora? A gente fica muito feliz. E, doutora, uma outra questão que eu gostaria de falar com a senhora é assim, tem sido dito, falado, assim, é tudo muito novo, né? Mas que alguns medicamentos utilizados em doenças reumáticas têm ajudado, inclusive, em pacientes graves em UTI, né? Como o imunobiológico, tocilizumab, por exemplo. A gente sabe que tem sido usado, né? Eu li alguma coisa a respeito, né? E eu ouvi também falar que é possível, existe assim, uma hipótese do Covid ter uma resposta autoimune, ser uma doença autoimune. Não sei se a senhora viu algo a respeito. Sim. Então, vamos comentar umas coisas disso. Essa questão da resposta do quadro meio autoimune depois do Covid, se isso te proibiria de vacinar, por exemplo, né? Que também é uma dúvida comum. Tem tido algumas síndromes pós-Covid que parecem um pouco com doenças reumáticas, né? Que é como se fosse realmente por questão de ativação imunológica. Uma resposta, né? Uma resposta. Uma resposta. Só que, lembrando mais uma vez, que como as vacinas elas não são de vírus atenuados, elas são ou de vírus, né, no caso do Brasil, ou de vírus inativado, ou de adenovírus não replicante, ou seja, ele não é um vírus atenuado. Você tomar essa vacina não vai gerar uma outra resposta autoimune. Por exemplo, eu tive a doença, eu tive alguns sinais de ativação pela doença. Então, se eu vacinar, aí que não vai ser legal. Não pode fazer essa relação. Não. Simplesmente porque você não tem um agente atenuado. É fácil de entender isso. Então, quem teve a doença, mesmo quem teve a doença leve, quem teve a doença grave, ou quem teve esses sintomas pós-Covid, esses quadros pós-Covid, podem e devem vacinar. É só respeitar o intervalo, né? Que é outra pergunta. Eu tive Covid, eu posso vacinar quando, né? 4 semanas depois do quadro de sintomas, ou se você foi assintomático e descobriu sem querer, assim, alguém teve Covid na sua família e você fez o teste e foi positivo, seria 4 semanas depois do primeiro teste, tá? Beleza. Ah, certo. Olha, tem a Jane está falando aqui, esse é meu receio. Toda vez que eu tomo a vacina da gripe, eu fico muito gripada. Boa noite. Então, vamos falar, então, de efeitos colaterais da vacina. Eu gostei dessa pergunta, que a gente já emenda com isso. A vacina... Gente, eu abri aqui, tem um site muito legal que chama World in Data, que é tipo, né, os dados do mundo. E dados aqui de vacinação do mundo todo até ontem, até dia 20 de janeiro. A gente já tem 53,36 milhões de pessoas vacinadas no mundo. E a gente não teve nenhum efeito colateral grave, tá? Então, são 50... Olha, na verdade, já até atualizou que é 50. Isso é muito bom, né, doutora? Isso é muito bom, né? Uma ótima notícia. Né? É uma ótima notícia. Então, assim, foi levantada... Não sei se alguém acompanhou, teve aquela enfermeira no Reino Unido que teve uma reação alérgica, mas ela já era uma pessoa sabidamente alérgica antes. Inclusive, ela andava com seringa de adrenalina, então era um caso especial, não foi assim exatamente a culpa da vacina.
Então, assim, não teve nada grave. O que pode acontecer de mais comum? Dor no lugar, um certo dolorimento, às vezes calor local, né? Até recomenda-se fazer compressa gelada depois, ele tomar analgésico, também dipirona, paracetamol, se tiver incômodo. É o mais comum, seria essa, dor local mesmo. Porque que bom, né? Exatamente. As outras, assim, menos comum, poderia dar um quadrinho de mal-estar, né? Meio que parecendo uma gripe e tudo, mas não é o mais comum, só que é uma coisa passageira, né? Então, assim, e não teve nada grave, eu acho que é o mais importante. Então, assim, isso não é muito vacinar importante, por medo desses sintomas, eu não acho legal, não acho recomendável, porque você está evitando formas graves da Covid, né? Então, assim, a gente tem que pensar igual a gripe. Verdade. A vacina da gripe salva centenas de milhares de vidas todos os anos, né? E pode ter essa reaçãozinha, né, no primeiro dia e tudo. Mas não tem nenhuma reação grave, então não fiquem preocupados com isso, tá? Isso não é uma questão. É verdade. Né? Então, assim, isso é muito importante. A gente sabe que as coisas têm sido rápidas pela urgência toda e pelo nosso avançar da ciência mesmo, mas a gente tem 54 milhões de pessoas vacinadas no mundo, gente. Então, assim, é muito dado que nós já temos, né? Beleza. Então, e acredito que a gente vai aprender ainda muito, né, doutora, com essas vacinas, inclusive com essa do RNA, né? Isso. Existem já estudos mostrando que ela atuou aí, no estudo experimental ainda, sobre esclerose múltipla, né? Tem um estudo então, aí, assim, acho que é uma esperança também para doenças autoimunes, quem sabe, né? No futuro, a partir mais de uma tarde. coisa, a gente pode descobrir várias outras. Realmente é uma plataforma super interessante. Das medicações que você perguntou, apesar de não ser totalmente dentro do tema da live, assim, eu acho interessante falar um aspecto. Sim. Como a gente não tem nenhum tratamento para a Covid, tá, gente? Então, eu acho que isso é bem... a gente tem que deixar claro isso, tá? Não existe tratamento precoce para Covid. Preventivo. Preventivo, nada. O que a gente tem o paciente que está internado e precisa de oxigênio, ele tem indicação de usar dexametasona. Mas aí não é você que vai tomar, é o médico que vai passar porque você vai estar internado. Então, assim, não é uma decisão sua. Então, não precisa ficar preocupado. Exatamente. Inclusive, usar dexametasona em fase leve é prejudicial. Então, não façam isso. Então, é a única medicação que a gente tem em comprovação de fato. Tem esses estudos aí também, né, com tocilizumab, tudo com alguns imunobiológicos, que ainda não se comprovaram, né? Então, assim, é mais, como fala, em estudo clínico mesmo, mas não é uma coisa que a gente está contando com isso, para ser bem sincera, a gente nem fala disso, mas a gente está mais preocupada com a vacina, com os insumos para chegar mesmo. Eu acho que isso é para o futuro, né, doutora? São acenos, né? Acenos para o futuro. Exatamente. Só que o que é interessante se você é uma pessoa que usa tocilizumab porque tem artrite reumatoide, ou tem a artrite idiopática juvenil, tem alguma doença dessas, ou usa anti-TNF por causa de espondilite, artrite reumatoide, você não deve ficar preocupado que você vai ter uma reação à vacina e nem uma resposta diminuída, porque na verdade até mostrou alguns estudos observacionais, no caso do anti-TNF, mostrou um certo fator protetor. A gente não pode afirmar isso totalmente, mas porque são estudos observacionais. Ou seja, você olha para trás e repara, né, o que aconteceu, você não testou, mas... É nesse sentido que eu falei, porque eu li algumas coisas assim, né? Exatamente. E isso, enfim. Ou seja, a gente está numa fase de muita experimentação. Exatamente, a gente está numa fase de experimentação, mas é mais um dado. De muita experimentação, né? Muito conhecimento novo chegando, né? E as pressas, assim, a gente não está tendo muito tempo, né, doutor? Para essa live aqui, eu fiquei estudando, porque a gente fica com... E sempre para alguém perguntar alguma coisa de um estudo que saiu hoje, aí eu falo assim, gente, eu não vi esse estudo. As coisas são rápidas mesmo, né? Então, é verdade. Assim olha, agradecer as pessoas que estão botando coraçãozinho aqui, gente. Tem uma pessoa aqui, acho que é Nai, falou assim, eu já coloquei 1000 corações. Obrigada, gente. Eu não sabia dessa coisa do coração, mas parece que realmente tem um impacto aí para o Instagram. Mas doutora, eu acho que essas dúvidas, essas colocações que a senhora trouxe são muito importantes, porque a gente percebe realmente uma inquietação, principalmente com as pessoas com doenças autoimunes, doenças em atividades, fazendo tratamentos,
usando corticoide, pessoas usando medicamentos biológicos, né? E como a senhora falou, por exemplo, tem que ser avaliado realmente, porque são pessoas que muitas vezes podem deixar parar o tratamento e a doença reincidir, voltar. E quando a gente fala em patologias que acometem áreas nobres, como pulmão, traqueia, vias aéreas, isso é muito sério, né? Isso é muito... A repercussão, o efeito disso é muito grave, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser muito, muito, muito bem avaliado. A gente, no nosso grupo, no Policondrite Amigos, a gente conversa bastante e pelo menos minha opinião é sempre compartilhe, converse com o seu médico, né? Converse e compartilhe com o seu médico. Acho que ficou claro que a gente tem que avaliar caso a caso com o médico, né, doutora? Exatamente, o histórico do exatamente. paciente, tudo, como ele responde, como ele vem respondendo, há quanto tempo ele está com a doença em atividade ou não, diminuída, maior. E isso que a senhora falou é muito importante, essa questão de, por exemplo, a resposta diminuída ou não ter, ou ter algum efeito colateral grave. A gente já sabe que não, né? Exatamente, não existe exatamente, exatamente. O que a preocupação maior, assim, seria que a vacina pode não pegar tão bem, né? Ou seja, a eficácia, mas não de efeito colateral. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Um paciente imunossuprimido, ele não, só pela doença dele, ele não tem o risco de ter alguma reação grave da vacina por ter a doença, tá? Porque a gente fala muito de vacinação em reumatologia porque a gente fala dos atenuados, né? Que é a febre amarela, o sarampo, o herpes zoster. A influenza, né, doutora? Não, é a influenza é inativada, isso. É a inativada, é inativada. Então, assim, não, só completando. Então, assim, não é, a questão é que talvez a vacina não pegue tão bem assim, né? Mas não que ela vá fazer mal. Então, isso tem que deixar claro. Outra coisa. Sim, nós estamos num grupo aí que deve ter gente que usa rituximab, né? Tem. Tem alguém aqui que usa rituximab, que está aqui agora, gente? Porque... Não sei se está aqui. No nosso grupo tem, doutora. Eu sei que com certeza no Policondrite Amigos tem. Eu não sei quantos... Tem várias pessoas aqui do Policondrite Amigos aqui presentes. Vários. Agradecer a presença de todos, gente, de todos. Tem colegas suas aqui também, doutora. Sim. Tem reumatologista, tem otorrinos. Nossa, muito bom mesmo. É um tema que realmente tem chamado bastante a atenção das pessoas, né? As pessoas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, belimumab. Isso, vou falar do rituximab. Comecei a falar. O rituximab é uma medicação que ela é usada de 6 em 6 meses, né? Então, como é que vai fazer com um paciente que usa rituximab? O primeiro ponto é, se ele tiver usado... e ele está em alguma situação de grupo prioritário, a gente recomenda, né? É claro, você vai conversar com o seu reumatologista, vacinar. Mas a chance é de a vacina não pegar tão bem assim. Porque a gente sabe que o rituximab, ele é um depletor de linfócitos, né? De linfócitos B, que são justamente os que produzem os anticorpos, né? Quando a gente, tipo assim, quando a vacina funciona, né? A gente tem que produzir anticorpos. Então, justamente essa parte está, né, depletada, ou seja, está diminuída, né? Então, pode ser que a vacina não pegue, né? Tenha uma eficácia bem reduzida. Então, mas como também a outra opção seria esperar 6 meses, quem acabou de vacinar, então vai ser uma discussão caso a caso, mas há quem vai apoiar vacinar, porque vai que, né, pega alguma coisa. E não vai fazer mal, entendeu? Pegar que eu quero dizer, gente, é que a vacina funciona, tá? Não sei se está ficando claro. Beleza. É bom deixar claro, né? Deixar claro. Né? Exatamente. Olha, doutora, nós já estamos faltando 9 minutos para terminar. Geralmente o Instagram, ele, quando dá 1 hora, né? Mas a gente ainda tem aí quase 10 minutos, né? Uns 9 minutos, mais ou menos. Se ela quiser, alguém mais, quiser fazer uma pergunta, paciente com uso de ciclofosfamida. Sim, outra pergunta boa. Pode tomar, vai ter eficácia? É um medicamento forte, né, doutora? A Vaz. A Vaz perguntou. E eu vou falar um pouquinho do belimumab também. Aí do rituximab é isso. Agora vamos supor que você, que eu não terminei de falar do rituximab, agora vamos supor que você está naquela fase que já está bem controlada, que talvez seu reumatologista já estava pensando em espaçar o rituximab,
Nesse caso, vamos supor, tomou rituximab há 6 meses atrás, a próxima dose seria agora. A próxima dose seria agora, né? O que pode acontecer? O seu reumatologista pensar em todos os pontos e adiar, né, o rituximab, porque você está bem e tal, e nessa situação seria mais interessante vacinar e garantir a eficácia da vacina. Beleza, então vai ser uma questão que vai ser discutida e avaliada ponto a ponto com a sua reumatologista mesmo, beleza. Sim. O belimumab, ele também tem uma questão aí de mexer justamente nessas células que estão envolvidas também na resposta imune. Então, também vai cair nesse caso, né? Não tanto quanto o rituximab, obviamente, que ele realmente depleta, né? Mas também vai ser uma discussão. O que você tem que ficar em mente é que a preocupação não é efeito colateral da vacina, é simplesmente ela não ser tão eficaz assim, entendeu? É o efeito diminuído, né, doutora? Isso, é o efeito diminuído. Sobre a ciclofosfamida, é uma pergunta muito boa. Geralmente, quem está usando ciclofosfamida está precisando mesmo. Então, assim, a gente não passa ciclofosfamida à toa, não, né? Então, dificilmente é um caso que pode ser pensado em suspender. Então, assim, dificilmente. Às vezes ele está num protocolo ali de nefrite, ou por causa de questão pulmonar, na policondrite, na granulomatose com poliangiite, né? Beleza. Então, aí vai cair também de novo nessa questão, assim, de vacinar por ter um risco acentuado, maior de ter formas mais graves de Covid, mas a eficácia pode ser bem reduzida, sim, viu? Mas as pessoas, a ideia nossa é de advogar a favor da vacinação, porque ela não tem efeitos colaterais, é o que pode acontecer ela não ser tão eficaz assim. E já que nós estamos terminando a live e nós estamos falando desse ponto de eficácia, uma coisa muito importante falar, mesmo naqueles pacientes que não estão usando o imunossupressor e que a eficácia vai ser semelhante à população geral, a gente tem que lembrar que não vai ser vacinar e todo mundo ir para um estádio, fazer uma grande aglomeração. Não vai ser assim, ótimo falar isso, doutora. Não vai ser assim, não. Então, vai ter que tomar os cuidados ainda, até porque até vacinar todo mundo, né? Então, assim, muita coisa aí pode acontecer. Vai ter que tomar os cuidados ainda com distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos. E para os nossos pacientes que estiverem usando alguma medicação, como a eficácia pode ser reduzida, aí sim que você tem que ter mais atenção ainda. Você não pode achar que você está blindado agora, não, entendeu? Então, é verdade. Então é importante a gente falar disso. Então, porque... Manter, né, doutora? Distanciamento social, máscara, lavar as mãos, limpar, álcool. Exatamente. Às vezes as pessoas que estão aqui não estão usando ciclofosfamida, mas estão usando metrexato 15mg, a prednisona 10, a leflunomida 20, aí você vai juntando. Então, vai ser uma resposta uma eficácia um pouquinho mais reduzida do que da população geral, entendeu? Então a gente tem que tomar esses cuidados com a nossa população. Com certeza, ainda mais quando se fala em pessoas usando medicamentos assim, né, doutora? Exatamente. Não é? E nós, pessoas com doenças autoimunes, estamos quase que frequentemente usando de alguma forma, sonhando com a remissão. Exatamente. Olha, doutora, eu acho que faltam 5 minutos. Eu nem sei como lhe agradecer. Foi uma excelente aula. A senhora, nós já vemos acompanhando seu trabalho com muito carinho. A senhora é uma querida do nosso grupo Policondrite Amigos, pode ter certeza disso. Os pacientes falam, nossa, doutora Ana Júlia é uma querida. Todos gostam, olha, sinceramente, todos gostam muito, muito, muito. A gente ficou muito feliz, assim, foi uma euforia quando a doutora Ana Júlia vai falar com a gente na live, ficou todo mundo muito feliz, né? E tirando essas dúvidas que afligem a todos nós, né, doutora? Sim. Sabemos que estamos vivendo um momento delicado com a pandemia, eu acho que não só para pessoas com doenças autoimunes, enfim, a população em geral tem sido um momento delicado, preocupante. Nós estamos atravessando o mar revolto aí, mas acho que a gente já está chegando a melhores momentos, né? Exatamente. A gente espera, né? Vamos encher os nossos corações aí de esperança, de fé. E aguentar mais um pouco, manter os cuidados, que as coisas estão acontecendo, né, gente? Então, vamos aí manter mais um pouquinho de fé e tudo, que as coisas estão indo. A gente já venceu quase um ano, né? Agora é esperar essa questão da vacina. Então, estamos muito mais próximos. Com certeza, doutora, conte sempre conosco, estamos à sua disposição. Tem algum site que a senhora gostaria de deixar, algum contato, alguma coisa que a senhora gostaria de... Sim.
Quem não me conhece daqui, o meu perfil é o @najuliareumato, né? Lá que eu falo de várias coisas na reumatologia. Inclusive, se vocês quiserem ficar alguma dúvida, quiserem mandar no direct, pode mandar, que eu vou respondendo. Lá também tem meu link de WhatsApp, caso, né, questão de marcação de consulta presencial online, eu também atendo online. A senhora está fazendo online? Faço online também. Assim, eu sempre dou uma conversada com o paciente antes, né, para ver cada caso, né? Não é todo caso que é tão indicado ser à distância, mas a gente dá uma conversada e, de qualquer maneira, eu estou sempre lá no meu perfil divulgando assuntos, então sigam. Eu faço sugestões de temas, eu gosto bastante da interação. Ai, que ótimo, doutora. Espero que tenhamos a oportunidade de fazer outras lives com outros temas, enfim, se a senhora quiser sugerir também algum outro tema, estamos à disposição. Policondrite Amigos foi criado em 2018, foi eu que criei, né, em 2018, a partir do meu diagnóstico de policondrite recidivante. E é um grupo pioneiro no Brasil, é o único que nós temos, né, levantando essa bandeira aí, que é uma doença rara, né, doutora? A policondrite recidivante, extremamente rara. E estamos aí nos apoiando uns aos outros, que é o que a gente quer, né? Dar a mão aí um para o outro, porque quando fala de doença rara, então, o cenário é um pouco mais complicado, né, doutora? Eu acho esses grupos super importantes para tudo, né? Exatamente. Eles realmente fazem a diferença, né, doutora? Exatamente. Fazem a diferença. Esperamos poder estar com a senhora de novo, tá bom? Tá certo, pode deixar, a gente vai combinando sim. E, gente, eu quero agradecer de todo o coração a todos que estiveram presentes, as perguntas, aos coraçõezinhos, gente. Obrigada, gente. Doutora, vamos deixar a live no nosso Instagram. Depois, se ela quiser, eu mando para a senhora também, tá bom? Tá certo, beleza, ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Eu acho que está terminando, porque, olha, já são... melhor encerrar, porque senão, para não ter problema de não conseguir salvar. Porque já pensou? Deus me livre, eu vou chorar. Muito obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Um beijinho, querida. Tchau. Tudo de bom. Boa noite. Muito obrigada.